E se tudo que a gente acredita ser, nossa personalidade, preferências e até nossos gostos, não passarem de um mecanismo de adaptação? E se, na verdade, muitas dessas nossas características que a gente acredita que nos define e nos distingue de outras pessoas, forem apenas reflexo do que esperavam de nós na nossa infância? E se o nosso verdadeiro eu, nossa essência, quem somos na nossa versão mais autêntica, ainda estiver por aqui, suprimida dentro de nós, esperando para ser resgatado? Eu, por exemplo, eu era a criança boazinha, a filha comportada, a aluna quietinha, que falava baixo, a que não dava trabalho, a tímida, a perfeita. Mas olhando para trás, eu percebo que quase nenhuma dessas características eram de fato quem eu era em minha essência. A verdade é que, ainda muito cedo, eu desenvolvi um superpoder. Eu lia rostos, expressões faciais. Bastava um olhar, um suspiro, um sorriso, e eu já sabia o que esperavam de mim. Eu antecipava as expectativas dos outros. Eu sabia exatamente o que as pessoas queriam antes mesmo que elas pedissem. E sem perceber, isso foi se tornando a minha identidade. Alerta de spoiler, dizer não e impor limites ainda é até hoje um dos meus maiores desafios. E esse, na verdade, é um desafio, é uma dificuldade muito comum na fase adulta. Mas o interessante é que isso é algo totalmente antinatural. Pensa só comigo. Que bebê que nasce preocupado se ele vai incomodar os pais ao chorarem porque tem fome, cansaço ou algum desconforto? Que criança que sente vergonha em demonstrar frustração, ou hesita antes de dizer um não, ou se sente culpado depois de dizer um não, ou tem medo de fazer algo porque está com medo de que vai errar ou que vai dar errado? Nenhuma criança pelo menos nasce assim. A gente nasce autêntico, sem medo de se decepcionar, sem vergonha de expressar as emoções, sem receio de sermos quem somos. Mas aí, em algum momento, algo acontece e a gente aprende que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. E aí, ao longo da vida, a gente vai entendendo que a gente precisa podar partes naturais de quem a gente é para caber dentro desses moldes sociais. E sem perceber, vamos nos perdendo de nós mesmos. Até que um dia, para aqueles que têm sorte, como eu, alguma coisa acontece que nos fazem despertar. E no meu caso, foi quando isso aconteceu que um dos meus maiores medos se converteu em outro medo. Até então, meu maior medo era morrer. Mas aí, meu maior medo se tornou o medo de morrer sem antes saber quem eu era. E eu tive essa crise de quase um desespero. Cara, imagine só que morte triste que deve de ser partir sem nem se conhecer. Eu fico triste em saber que essa é a realidade de muitos. E foi esse medo que me trouxe até aqui. Porque por décadas eu vivi presa a esses rótulos da minha infância sem nunca questioná-los. Eu realmente acreditava que eles eram a minha essência. E eu só comecei a me questionar quando eu me deparei com ciência, com fatos científicos. E uma das coisas que me mostrou pela primeira vez essa luz foi quando eu descobri que dentro, das nossas necessidades básicas enquanto seres humanos, como comida, abrigo e segurança, existem duas outras necessidades essenciais para nós enquanto espécie. E elas são a autenticidade, que é essa liberdade de expressar nossas emoções e vontades livremente, e o apego, que é a nossa necessidade de criar vínculos para garantir amor e pertencimento. O problema é que na infância, muitas vezes, essas duas necessidades elas entram em conflito, porque elas começam a competir entre si, quando não deveriam, mas acontece. E então é como se ser autêntico ameaçasse o nosso apego. Por exemplo,
quando a gente expressa, né, quando nós expressamos nossas emoções livremente e a gente ouve não, para de drama, engole o choro. Ou quando a gente tenta, né, impor um limite, como não quero abraço, não quero beijo, mas a gente é forçado a aceitar porque é falta de educação. Ou quando a gente erra e em vez de acolhimento, a gente recebe punição ou é envergonhado. Ou quando a gente busca um carinho, uma conexão e às vezes a gente é ignorado, ou só recebe o afeto quando a gente está bem comportado, quando faz as coisas do jeito que as pessoas esperam que a gente faça. Ou quando a gente demonstra um desejo diferente do que é inesperado e a gente aprende a esconder porque a gente não quer decepcionar. E aí é diante desse conflito que o nosso cérebro, ele ainda nessa fase de desenvolvimento, ele é obrigado a escolher entre apego ou autenticidade. E aí, para garantir nossa sobrevivência, ele escolhe o apego. Porque, biologicamente, a rejeição, ela ativa os mesmos circuitos de dor física no nosso cérebro. E para a nossa espécie, então, ser rejeitado é interpretado como estar em perigo. E é assim que, ainda na nossa infância, muitos de nós aprendem a se moldar, a agradar, a esconder pedaços de si, a ser o que os outros esperam. E esse padrão vai se repetindo aí na vida adulta, até que algo nos faz perceber que estamos vivendo num piloto automático. E a gente sente que tem algo errado, que falta alguma coisa, mas não sabe bem o que é. E é nesse ponto que algumas pessoas simplesmente mergulham no autoconhecimento. Eu não fui essa pessoa. E esse não foi meu caso. Eu preciso confessar até que eu costumo sentir muita inveja de quem conseguiu mergulhar no autoconhecimento de cara, de quem né, sentiu essa necessidade latente de melhorar enquanto ser humano, de evoluir, de ser a sua melhor versão, apenas né, por sentir esse chamado e simplesmente segui-lo, buscando, seja lá quais foram os caminhos que estavam disponíveis. Livros de autoajuda, terapia, discursos motivacionais, mentores, métodos de desenvolvimento pessoal. Para mim, nada disso fez sentido na época. Tudo parecia abstrato demais. Minha mente, muito hiperfocada e analítica, estava precisando de lógica. Eu não sabia, mas estava buscando lógica. E eu não conseguia, então, me abrir para esse autoconhecimento. Eu só vim conseguir fazer isso depois que ele veio acompanhado de algo que fazia sentido para o meu modo de pensar. Dados, pesquisas, evidências científicas, estudos. Foi só quando a terapia veio acompanhada de psicoeducação que eu então encontrei um novo caminho. E aí, meu filho, eu mergulhei nos estudos científicos. E aí sim, tudo começou a mudar. Primeiro me aprofundei no desenvolvimento infantil, que me levou ao trauma, depois mergulhei na neurociências, passei então por inteligência emocional, chegando ao comportamento humano, e assim foi. Comecei navegando pelo rio do conhecimento e só percebi que ele desaguava num mar de autoconhecimento quando eu já estava completamente imersa. Num ponto em que não tinha mais volta, eu não tinha como desver o que eu já tinha visto. E foi lá, né, nesse lugar que meus hiperfocos das mais diversas áreas se juntaram em um só. E aí eu fiquei viciada, obcecada em aprender sobre mim mesma. Mas aí, né, veio uma onda forte que me devastou. Porque conforme eu fui entendendo quem eu era, eu precisei encarar uma verdade muito dolorosa. A de que eu não pude ser quem eu deveria ter sido. E aí, isso me trouxe um luto. Um luto pela criança que não pôde ser autêntica, um luto pelas experiências que eu poderia ter vivido e não vivi, um luto, né, pela infância que poderia ter sido, que não foi, um luto pelos talentos que poderiam ter sido cultivados e não foram. E aí, todo esse luto é algo que eu ainda estou aprendendo a lidar. Mas que eu decidi, né, que não há nada que eu possa fazer, né, para mudar o meu passado. E que também não cabe, né, mas buscar culpados em nada disso. Porque o que passou, passou.
E agora eu preciso saber, né, entender o que eu posso fazer com o que eu sei agora no momento de agora. E foi graças, né, a esse momento de luto que eu entendi que essa minha energia ela deveria ser investida nas coisas que eu ainda poderia mudar. E assim eu descobri essa minha missão. Eu descobri que eu queria oferecer à pequena Jéssica o que ela sempre precisou: colo, escuta, espaço. Espaço para que ela possa enfim me mostrar quem ela é, porque eu tô louca para conhecê-la. E esses últimos anos têm sido repleto de novas descobertas. A cada dia, né, eu constato que ainda há tempo para me reencontrar. Ainda há tempo para eu resgatar essa minha criança e viver essa minha versão mais autêntica. E é isso que eu quero compartilhar aqui, esse resgate de mim mesma. Tem sido muitas experiências, muitos insights, e eu decidi que eu não queria mais guardar tudo isso só para mim. Eu queria fazer transbordar essa água para quem tiver a fim de se molhar também. E esse aqui será esse canal, o Resgate de Jéssica. Oi, eu sou a Jéssica, jornalista e marqueteira por formação, escritora por vocação, educadora parental por missão e uma estudante ávida de tudo que desperta minha curiosidade por paixão. Ao longo dessa caminhada, eu já acumulei diversas certificações em áreas como neurociência, trauma, inteligência emocional e desenvolvimento humano. Mas, acima de tudo, eu me considero alguém que se tornou obcecada em fazer com que todos um dia consigam entender como a gente tem o poder de mudar o mundo se a gente simplesmente olhar para a infância. Não só a minha, não só a sua, não só as nossas enquanto adulto, mas a infância no geral, as crianças que estão aqui hoje nesse mundo. Esse podcast aqui não é um manual, nem é um guia para nada, é apenas o meu diário, não tem nenhuma resposta pronta, mas vou tentar trazer o máximo de reflexões que eu acredito que podem virar chaves e fazer fichas caírem. Aqui eu vou compartilhar não só minhas experiências pessoais, mas também muitos estudos e conhecimentos científicos que contribuíram para que eu chegasse até aqui. Porque eu realmente acredito que para muitos o conhecimento é a única chave capaz de abrir as portas do autoconhecimento. Porém, um lembrete importante, hein, galera? O conhecimento direciona, mas só o amor iluminará o caminho. E se você que escutou até aqui se identificou com algo que eu falei e sente que também tem partes suas por aí esperando para serem resgatadas, eu te convido a entrar nesse barquinho aqui junto comigo. O diário é meu, mas você está muito mais que convidado para olhar algumas dessas páginas comigo. O Ministério da Saúde adverte, hein? Mergulhar de cabeça em águas desconhecidas não é recomendado. Então, por aqui, a cada dia eu te convido apenas a molhar os pezinhos. Sejam muito bem-vindas ao Resgate de Jéssica.